E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Antônio, no seu último ato antes de perder a vida, fugirá da cadeia e receberá informação do nascimento dos netos. Com sangue nos olhos, vai falar a si mesmo: eu vou fugir, mas antes preciso fazer uma coisa que deveria ter feito há muito tempo. A Aline dará luz aos gêmeos e um detalhe no corpo de um dos filhos deixará médicos e familiares intrigados. No entanto, o mistério envolvendo um dos bebês da Aline será solucionado por Jureci. O índio deixará a viúva em choque ao revelar o significado do detalhe no corpo de um dos gêmeos. Antônio, sem saber que perderá a vida, surpreenderá a viúva na casa dela, a colocará no carro e seguirá em direção à própria cova. Marino e o Caio vão seguir o carro do vilão. Apavorada dentro do veículo com Antônio, Aline suplicará que a deixe viva. O fugitivo da polícia para o carro em um matagal e avisa que vai despachá-la para o cemitério ali mesmo. Será nesse momento que um herói inesperado aparecerá e se manterá escondido observando a distância. Caio e a polícia chegam no local e gritam para que o Antônio solte a viúva. O herói inesperado aparecerá como surpresa. Fará um disparo por trás do vilão, que cairá ao chão quase sem vida. Antes de morrer, Antônio fará uma grande revelação ao Caio. A cena comoverá o público em casa, e o herói inesperado será homenageado em praça pública na cidade. Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois que o Antônio conseguir fugir da prisão. Paralelamente a isso, a Aline dará luz aos gêmeos. O médico, intrigado, reunirá a Jussara, Caio e a Aline para falar. Talvez a senhora Aline Machado não tinha notado, mas em um dos bebês existe um detalhe que intrigou a todos nós aqui do hospital. Preocupada, Aline pedirá para saber o que de errado está acontecendo com os filhos. Caio, também preocupado, pedirá ao médico para ser mais claro e esclarecer o que deixou intrigado. O médico chama o casal e a avó dos meninos para ver com os próprios olhos. No momento em que Aline, Caio e a Jussara avistam um detalhe no corpo de um dos bebês, sem respostas, se pergunta o que pode ser aquilo. Será nesse momento que o mistério envolvendo o detalhe em um dos bebês será solucionado. Jureci entrará em contato com o Caio. Ao atender a ligação, o índio iniciará a conversa falando: Caio e a Aline não precisam se preocuparem. O detalhe que existe em um dos filhos de Caio tem explicação. O rapaz, ainda mais confuso do que já estava, pedirá ao Jureci que explique sobre o significado do detalhe encontrado pelos médicos em um dos herdeiros. O pajé respira fundo e chama: Aline e Caio precisam vir até a oca de Jureci. Jureci vai levar vocês e mostrar que esse detalhe no filho de Caio com Aline é um grande presente. Aline vai ganhar o melhor presente da vida. De olhos arregalados, Caio avisa que vai, assim que possível, à aldeia do índio. O pajé alerta: Caio e Aline precisam ter cuidado. Jureci vê a morte se aproximando e um grande segredo envolvendo Caio virá à tona. De pernas bambas com a profecia do pajé, o rapaz prometerá ir o mais rápido possível à aldeia do índio para que ele explique detalhes da visão que teve e também sobre o detalhe em um dos seus filhos. O problema é que o Antônio, a essa altura da trama, já estará fora da cadeia e descoberto que os netos nasceram. Furioso, promete: se eles pensam que venceram, estão muito enganados. Eu vou deixar essa cidade inteira de boca aberta com meu último ato. Antes de morrer, Antônio dirige à casa da Aline. A pé, se aproxima da residência e aguarda o Caio e a Jussara saírem no local. Dentro da casa, a Aline vai estar sozinha, cuidando dos filhos. Feliz, ela comenta: quando o Caio voltar, meus amores, vamos até a aldeia
Jureci prometeu explicar o detalhe no corpo de um de vocês. Espero que realmente seja uma coisa boa. Será nesse momento que a viúva escuta alguém entrando pela porta da sala. Confusa, se pergunta: ué, será que o Caio ou a minha mãe esqueceram alguma coisa em casa? Ao caminhar em direção à sala, dará de cara com Antônio La Selva na sua frente. A Aline fica de pernas bambas de medo ao notar estar sozinha na casa com os filhos. Questiona: o que faz aqui, doutor Antônio? O senhor era pra estar na cadeia. O vilão, com uma arma na cintura, dirá que ninguém mantém Antônio La Selva atrás das grades por muito tempo, que de uma forma ou de outra ele sempre escapa. Com medo, Aline tentará despistar o vilão falando que o Caio levou os filhos para passear. Antônio, com a expressão do mal, rebaterá afirmando: mentirosa, eu vi na hora que o Caio saiu acompanhado daquela sua mãe fofoqueira. Os seus filhos não saíram com ele. Os bastardos estão aqui. Eu sei disso, viúva. A quilômetros de distância, Caio na estrada notará ter esquecido o celular em casa. Dá a volta e retorna ao local. No entanto, Aline, com medo que o Antônio faça mal aos filhos, pede: tudo bem, doutor Antônio. Por favor, faça tudo comigo, mas não faça nada de ruim com os seus netos. O vilão se irrita com as palavras dela e manda: para de falar que esses bastardos são meus netos. Eles não são meus netos, coisa nenhuma. Você está me entendendo, viúva? A Aline, nervosa, voltará a rogar que os deixe em paz. O fugitivo da polícia então avisa: tudo bem, vamos deixar de papo furado. Vou fazer algo com você, viúva, que deveria ter feito há muito tempo. Vou fazer com as minhas próprias mãos. A Aline pedirá para saber o que o rival está pensando em fazer com ela. Antônio prometerá fazer o que o Ramiro, Irene e todos os matadores contratados para fazer o serviço não conseguiram, e completa afirmando: dessa vez vai ser diferente, viúva. O que eu vou fazer com você não vai ter ninguém para te salvar. Caio, na estrada, sente o mau pressentimento que Aline e os filhos estão em perigo. Preocupado, pisa fundo e retornando para casa. Ao chegar na frente da residência, notará marcas de pneus no chão e comenta: essas marcas não estavam aqui. Essas marcas de pneus são recentes. Ao entrar na casa, perceberá que Aline e os bebês não estão em lugar algum. Desesperado, verá o seu telefone tocando em cima da mesa. Ao atender, receberá a informação do Marino que o Antônio La Selva fugiu da cadeia. Em pânico, Caio comenta: não pode ser. Aline e os meus guris sumiram, Marino. Eu tô achando que o meu pai deve ter os levado. O delegado tentará tranquilizar falando que reunirá todos os policiais para fazer uma varredura na estrada que liga a cidade à casa da Aline. Não demora muito. A polícia e o Caio, em alta velocidade, avistam o carro do Antônio. Caio pisa ainda mais fundo em direção ao veículo suspeito. A polícia também tentará acompanhá-los. Antônio, ao notar estar sendo perseguido, acelera o mais rápido que pode. Aline, desesperada, pedirá que o homem pare o carro e a deixe sair com os filhos. O vilão ameaçará caso não cale a boca. Vai fazer o que tem que ser feito ali mesmo, dentro do carro. Em um veículo, logo atrás, Caio comenta: dessa vez, eu não vou deixar barato, doutor Antônio. Vou colocar um ponto final nessa história e nas suas maldades. Nunca mais colocará a vida da mulher que eu amo e dos meus guris em risco. A polícia manterá uma certa distância do carro do vilão. O que o Antônio, os policiais e o Caio não perceberam ainda é que mais atrás de todos eles, um quarto veículo estará cada vez mais próximo. Dentro desse carro misterioso vai estar um herói inesperado que salvará a Aline de uma forma sensacional. A viúva continuará suplicando ao vilão
que a permita sair do carro com os filhos. Antônio, em uma jogada de mestre, conseguirá despistar o Caio e o Marino. O vilão para o veículo, retira a Aline do carro e deixa os netos dentro. A Aline pergunta: o que pensa que vai fazer comigo, Dr. Antônio? Por favor, não faça isso. Eu quero viver. Eu quero ver os meus filhos crescerem. Por favor, não tire dos meus filhos a oportunidade de crescerem ao lado da mãe. Sem piedade alguma no coração, Antônio manda: já falei, cala a boca. Vamos deixar de sentimentalismo barato, até porque essas suas lágrimas não me comovem coisa nenhuma. Se prepara, que depois que eu acabar com você, os próximos serão aqueles bastardos que estão dentro do meu carro. Na estrada, Caio desce do veículo. Marino se aproxima do rapaz, tentando acalmá-lo, prometendo que fará de tudo para encontrá-los. De repente, Silva se aproximará, avisando achar que o Antônio entrou em uma estrada sem saída alguns metros atrás. Caio e o delegado pisam fundo, retornando aonde o Antônio parou com o veículo. De repente, eles avistam Aline na mira do vilão. Antônio dirá a todos eles: caso se aproxime 1 metro a mais, despachará a viúva para o além. O delegado, percebendo que Aline dessa vez realmente está em perigo, tentará negociar, falando: tudo bem, Dr. Antônio. Ninguém aqui vai se aproximar. A única coisa que eu quero é que o senhor escute a minha proposta. Sim, eu tenho uma proposta a você. Caio, apavorado com a possibilidade do Antônio fazer mal à mãe de seus filhos, observa o delegado se aproximar do fugitivo. O vilão exigirá que o delegado revele de uma vez e sem enrolação que proposta quer fazer. Enquanto Marino prepara a proposta, na aldeia do índio, Jurecê, ao lado do geólogo, terá uma visão que uma morte está se aproximando e uma grande revelação acontecerá. Vinícius pedirá para saber quem perderá a vida. Jurecê avisa que isso ainda não dá para saber e alerta que o detalhe nos bebês da Aline vai trazer felicidades em algumas pessoas e tristeza em outras. De volta ao local onde Antônio mantém a viúva na mira, o delegado tentará se aproximar um pouco mais para negociar. O pai do Caio manda: fica aí, Marino. Não se aproxima nem mais 1 centímetro, ou eu acabo com ela, aqui mesmo. Marino pede: tudo bem, Dr. Antônio. Eu vou fazer a proposta ao senhor. Solta a Aline e eu prometo que vamos deixá-lo fugir. O vilão olha em direção ao delegado, recusa a proposta de primeira e avisa que não deixará a Aline viva nem mais um dia, nem que para isso precise passar o resto da vida na cadeia. Será nesse momento que aparecerá por trás de todos um herói inesperado. O homem misterioso se manterá escondido entre as árvores. Caio, ao notar o herói improvável escondido, em pensamento diz: minha nossa, não pode ser. Mas como isso é possível? Será que é a pessoa que eu estou imaginando? Caio verá o herói inesperado retirar da cintura uma arma. O delegado, sem imaginar o que está prestes a acontecer, ouvirá Antônio recusar a proposta novamente e voltar a ameaçar tirar a vida da Aline. A viúva diz: não adianta, Marino. Nada do que falar vai fazer esse homem mudar de ideia. Sabe por quê? Porque ele sabe que eu sou melhor do que ele. Porque eu nunca dei o braço a torcer. Porque as minhas terras são 10 vezes mais valiosas do que as terras dele. Antônio, com mais raiva do que já estava, olhará para o delegado e enfurecido reafirmará: pega a sua proposta, delegadozinho, e suma daqui. A única forma da viúva sair desse lugar é sem vida. Caio, ao notar o herói inesperado escondido se aproximando ainda mais do pai, tentará distrair o Antônio, chamando a atenção. Espera, Marino. Deixa que eu negocio com esse homem que se diz o meu pai.
apesar do senhor não ser exemplo para ninguém, apesar de nunca ter sido um pai de verdade para mim, eu não quero que pague por todos os crimes com a vida. Então, eu rogo ao senhor, se entregue à polícia e deixe a minha Aline em paz. Antônio, sem perceber que a sua vida dependerá daquela resposta, rebaterá as falas do Caio e voltará a garantir que não vai libertar a Aline, coisa nenhuma, que vai deixá-la igual a uma peneira e depois fugir para bem longe do país. Caio olha mais uma vez para o herói inesperado com a arma nas mãos e diz, olhando nos olhos do vilão: eu sinto muito, pai. Essa não era a resposta que eu precisava. Sendo assim, vou permitir que o pior aconteça com o senhor para salvar a minha família. Marino, Aline e o Antônio, sem entenderem o motivo do Caio estar se despedindo do pai, serão surpreendidos ao ver um herói misterioso surgir por trás do Antônio, pegá-lo desprevenido e acertá-lo em cheio com um disparo nas costas. Antônio, no chão, quase sem vida, dirá ao Caio precisar revelar algo importantíssimo antes de morrer, que mudará a vida do filho para sempre. Antônio será socorrido. Caio avisa ao Marino: por favor, Marino, leva a Aline e os meus filhos para casa. Vou acompanhar o meu pai no hospital. Eu preciso saber que revelação é essa que o Dr. Antônio queria fazer para mim. Caio seguirá na ambulância com Antônio até o hospital. Marino se aproximará da Aline perguntando se ela está bem. A viúva responde: estou bem sim, Marino. Já passei por coisas bem piores, mas agora eu preciso ir até o Jurecê. Ele prometeu me explicar sobre algo no corpo de um dos meus filhos. A Aline também agradecerá ao Jonatas por ter a salvo e questiona quando retomou os movimentos das pernas. O filho do gentil explica: ah, Aline, isso foi há algum tempo. Eu estava esperando para fazer uma surpresa. Só não imaginava que seria dessa forma. Enquanto Aline vai à aldeia do índio descobrir sobre o detalhe no corpo de um dos gêmeos. No hospital, Caio pedirá ao médico para falar com o pai. O médico é direto em afirmar: olha, rapaz, eu vou permitir você entrar para falar com ele, mas quero que saiba que pode ser as últimas palavras do velho La Selva. O estado do seu pai é extremamente delicado e talvez tenha apenas mais alguns minutos de vida. Caio, prestes a escutar algo bombástico, caminha em direção ao quarto do pai. Ao ver o homem quase sem vida, pergunta o que gostaria de revelar. Com dificuldades de se comunicar, o vilão pedirá perdão por todas as maldades que fez contra ele e garante estar arrependido. Caio perdoará. Tudo bem, pai. Nessas horas, não dá para guardar rancor no coração. O senhor tem o meu perdão. Pode partir em paz. Antônio ainda dirá que apesar de nunca ter demonstrado amor pelo filho mais velho, sempre o amou e sempre o amará. Antônio revela que antes de ser preso, deixou em testamento o Caio e a Petra como os novos sucessores. Antônio fechará os olhos e morrerá na frente do filho. Na aldeia do índio, Aline será levada pelo pajé ao rio das Terras Vermelhas. Ela pergunta o significado do sinal na pele de um dos gêmeos. O pajé explica que o sinal em um dos gêmeos é uma espécie de mapa, que a mancha se refere à rocha do rio. Jurecê mostra a Aline o local exato onde a fortuna inestimável em diamantes estão enterrados. Você gostaria de ver a Aline encontrando os diamantes? E o Caio merece ser o novo sucessor? Deixa um coração para eles aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.